Oi, eu sou o Joel e muita gente me pergunta o que precisa fazer ou o que precisa aprender para trabalhar com programação. Sobre o que fazer, eu recomendo que quem pode faça um curso superior na área, seja ciência da computação, engenharia de computação, sistemas de informação e de preferência em uma universidade pública. Eu normalmente não recomendo as particulares, porque as melhores universidades do Brasil são públicas. Eu vou deixar na descrição um ranking feito pela Folha de São Paulo no ano passado. Nele vocês vão conseguir ver que as 20 primeiras universidades são públicas. Só depois que aparecem universidades como PUC e Unicinos, que também são muito boas, mas que são universidades com uma mensalidade bastante cara. Outra coisa, eu não consegui achar nenhuma fonte oficial especificamente para programadores, mas de acordo com o IBGE, no primeiro trimestre desse ano, o salário de quem fez o ensino superior é de mais de 2,5 vezes o salário de quem não fez o ensino superior. E como não existe nenhuma exigência legal pelo diploma na área de programação, muitas pessoas acabam optando por fazer bootcamps e cursos mais curtos. Mas essa estratégia ela esconde algumas armadilhas que muitas pessoas acabam ignorando. Primeiro, uma pessoa que está começando na área e não tem os conhecimentos necessários para avaliar os cursos precisa escolher bons bootcamps e cursos e muitas vezes montar sua própria trilha de estudos. Infelizmente, o que não falta hoje em dia é gente falando abobrinha na internet e prometendo milagre em pouco tempo. Ou alguma receita mágica usando IA. Para mim, aparece muito um cara tentando vender skills para o Cloud Code, prometendo que com aquelas skills, o Cloud Code vai ser capaz de gerar sistemas inteiros com código de boa qualidade sem cometer erros. Para quem é da área, fica óbvio que isso é abobrinha e também gerar skills para o Cloud Code é extremamente fácil e encontrar essas coisas na internet gratuitamente é mais fácil ainda. Mas para quem está começando, como é que a pessoa deveria saber disso? Essa estratégia de fazer só bootcamps e cursos mais rápidos, ela até funciona enquanto o mercado está aquecido e absorve essa mão de obra menos especializada. Daí a pessoa até consegue entrar no mercado de trabalho e ganhando experiência e aprender enquanto trabalha. Mas hoje em dia, com o mercado menos aquecido, esses profissionais acabam tendo mais dificuldade de ganhar experiência. Na realidade, essa estratégia ela é bem arriscada, exige bastante disciplina e reduz bastante o networking, já que normalmente os estudantes não têm tanto contato entre si e também têm pouco contato com os professores. Eu quero deixar muito claro aqui que quando eu digo que tu deveria fazer um curso superior, eu não estou dizendo que tu precisa de um diploma especificamente. Os meus pontos principais aqui são os contatos e o conhecimento. Quando tu entra na universidade, tu passa a fazer parte de uma turma que tem interesses semelhantes. E durante 4 ou 5 anos, vocês vão estudando e se aprimorando em alguma área específica. Quando vocês se formam, a maioria das pessoas vai acabar entrando em alguma empresa ou até mesmo fundando uma. E é óbvio que as primeiras pessoas que tu vai pensar em contratar para essa empresa vão ser os teus colegas, porque tu já sabe no que cada um é bom e como cada um trabalha. É por isso, inclusive, que eu recomendo que quem faz faculdade também faça bolsa ou vá fazendo estágio durante todo o período. Porque tu, além de ter contato com a tua própria turma e com os professores que estão te dando aula naquele momento, tu acaba tendo contato com mais professores, com colegas de outras turmas e também colegas de outros cursos. Quando eu falo que os contatos criados na universidade são importantes, eu não estou falando de uma situação hipotética. Todos os lugares que eu já trabalhei até hoje, eu fui indicado por alguém. Na SAP, eu fui indicado por um ex-colega de faculdade. Anos depois, quando eu fui para a Selk, eu fui indicado por um outro ex-colega de faculdade. Na Everest, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu fui indicado por um colega que eu conheci na SAP. E uma das pessoas que eu indiquei para trabalhar comigo na Everest é exatamente aquele ex-colega que me indicou para a SAP. E isso vai repercutindo ao longo de toda a tua carreira. Eu me formei já faz 10 anos e eu ainda tenho contato com muitos colegas da faculdade. Além disso, empresas costumam procurar universidades quando elas precisam de estagiários. Inclusive, foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. E ao contrário de fazer diversos cursos mais curtos, na faculdade tu vai aprender o conteúdo de forma mais estruturada, focando mais nos fundamentos e menos nas tecnologias que são populares naquele momento. É muito comum que pessoas mais inexperientes foquem apenas em uma linguagem ou em uma ferramenta, mas um desenvolvedor com uma base mais sólida consegue aprender uma nova linguagem ou uma nova ferramenta com muito mais facilidade.
só reaplicando os mesmos conceitos. O diploma em si é algo bem menor. Eu conheço gente que só não concluiu o curso porque não chegou a defender o TCC. Mas aí essa pessoa já tinha o aprendizado, já tinha os contatos e já estava até trabalhando na área. Se tu já estiver cursando e quiser sair para empreender ou para aproveitar uma oportunidade que tu não quer perder, eu acho que faz sentido, já que muita gente acaba não usando o diploma em si. Mas falando da minha carreira especificamente, teve 2 vezes onde o diploma foi de fato necessário. Na primeira vez, quando eu trabalhei como professor substituto, o currículo era pré-requisito. E na segunda vez, quando eu fui trabalhar na Alemanha, eu precisei do diploma para conseguir tirar o Blue Card. Então, até nesse sentido, acaba tendo alguma vantagem prática. Eu conheço gente também que mais tarde acabou decidindo fazer concurso público. E nesse caso, o diploma acaba sendo útil também. Só para deixar claro, quando eu digo que eu não recomendo bootcamps ou cursos curtos, eu estou me referindo a eles como uma forma de ingressar na área de programação. Eu vou dar um exemplo aqui. O Google foi lançar o paper do Transformers em 2017. Eu formei em 2016. Então, nesse caso, faz todo sentido que eu faça algum curso para tentar aprender, por exemplo, LLMs, ou se tem algo um pouco mais específico ou algo que tu acha que não ficou muito claro para ti, faz todo sentido fazer um curso específico para isso. Mas eu acho que eles não são uma boa forma de adentrar na área. Mas mesmo aprender novas tecnologias é mais fácil quando se tem uma base sólida. Se vocês forem ver lá no meu último vídeo, eu falo de gradiente descendente estocástico. Bom, não tem como entender isso com profundidade sem ter uma boa base de cálculo. Se tu for olhar o ajuste dos pesos numa rede neural, ele é definido com base em derivadas parciais. É só dar uma olhada lá. Outra coisa importante é que esses cursos eles são infoprodutos. E como produtos, eles não têm como objetivo beneficiar o aluno. Eles têm como objetivo dar mais lucro e vender mais. Então, muitas vezes, o professor ali, ele não é uma pessoa especializada em programação. Ele se beneficia muito mais de ser uma pessoa melhor em marketing e conseguir vender mais do que entregar um bom resultado para o aluno. A universidade também não é garantia de que as aulas vão ser boas, mas normalmente os professores lá são pessoas muito bem preparadas tecnicamente. O concurso para ser professor de ensino superior, ele é bastante concorrido e normalmente as pessoas que passam, elas têm bastante conhecimento técnico e muitos anos de experiência. O que acontece às vezes é que alguns desses professores eles estão mais focados na sua pesquisa ou eles já não estão tão motivados, mas isso também não é a maioria. Se tu ainda não está convencido de que é uma ideia melhor fazer faculdade do que fazer bootcamps e cursos rápidos, eu quero te dizer que todos os meus colegas hoje, se eu não me engano, são formados no ensino superior. Então, isso eu acho que quer dizer alguma coisa, sabe? Se tu chega na ponta da linha e quem está de fato trabalhando na área é formado em algo, então isso meio que deve acender um alerta em quem está pensando em tomar algum outro caminho. Se tu ainda estiver na dúvida se vale a pena fazer uma faculdade ou não, faz o seguinte, abre o LinkedIn, vai numa empresa que tu acha interessante, que tu gostaria de trabalhar, ou alguém que tem um perfil que tu admira, e olha se essa pessoa se formou, quais cursos que ela fez para conseguir chegar na posição que ela está. Porque o que eu tenho observado é que apesar de todo o marketing envolvendo esses cursos e tudo mais, a maioria das pessoas que de fato trabalha na área tem formação ou superior ou técnica. Por mais que alguns cursos online tenham um bom conteúdo, parece que tentar fazer esses cursos em série acaba não funcionando bem na realidade. Pelo menos isso é o que eu tenho observado. Mas o que tu precisa saber para ser um programador? Tu precisa saber os fundamentos de lógica de programação, que incluem variáveis, tipos de dados, funções, desvios condicionais, laços de repetição, o conceito básico de algoritmos e ponteiros. E nesse caso, mesmo que tu escolha uma linguagem depois, onde tu não precise manipular ponteiros diretamente, ter o conhecimento do conceito ainda é útil. Além disso, tu precisa dominar bem uma linguagem de programação. Não importa qual. Pode ser
Rust, C, C++, Python, JavaScript, tanto faz. Cada uma delas vai ter vantagem e desvantagem para quem está aprendendo. Em uma situação prática, cada problema vai ter uma linguagem que vai se encaixar melhor. Então, por exemplo, se tu quer fazer rápido um protótipo para alguma coisa, tu pode usar Python ou JavaScript, que são linguagens de mais alto nível. Mas se, por exemplo, tu vai fazer uma engine de jogos, normalmente tu vai querer otimizar o consumo de memória, tu vai querer reduzir ao máximo o tempo também, e daí faz mais sentido usar linguagem de mais baixo nível, como Rust e C++. É claro que depois de aprender bem uma linguagem, vale a pena explorar outras. Estruturas de dados também são fundamentais. Tu precisa aprender arrays, listas encadeadas, pilhas, filas, heaps, tabelas hash, árvores e grafos. Tu também precisa estudar algoritmos de busca, ordenação, recursão, algoritmos que usam grafos, algoritmos geométricos e programação dinâmica. Um tópico que pessoas que aprendem sem seguir um determinado currículo acabam não dando devida importância é a complexidade de algoritmos. Até porque isso não é algo que está normalmente explicitamente escrito no código. Em programação, dá para resolver o mesmo problema de diversas formas. E algumas formas são melhores do que outras em termos de tempo ou em termos de consumo de memória. Então, é comum que uma pessoa que está aprendendo programação escreva um código ruim e não saiba que esse código é ruim. E com isso pode acabar tendo uma solução que demora mais tempo do que precisava ou que precisa de uma máquina com mais memória do que precisaria. Aprendendo esse conceito, tu consegue entender como o tempo e a memória consumida pelo teu programa se comportam. E aqui não basta apenas saber a notação Big O. Precisa também saber a complexidade probabilística, a complexidade amortizada e a complexidade esperada. Também precisa da orientação a objetos, que é bastante utilizada em sistemas grandes. Então precisa saber classes, objetos, herança, abstração, polimorfismo e interfaces. É fundamental também que, como programador, tu domine uma ferramenta de controle de versão. Hoje em dia, Git é a mais utilizada e não tem por que utilizar outra ferramenta. Também precisa entender GitHub ou GitLab, que são plataformas de hospedagem de Git na nuvem. Eles disponibilizam recursos de colaboração, de revisão de código e de automação. Em relação a testes de CI/CD, é importante que um programador saiba e tenha o costume de incluir testes junto com as suas mudanças de código, incluindo testes unitários, testes de integração e testes end-to-end. Também é importante que o programador saiba automatizar a compilação, a validação, os testes e a preparação do código para entrega. Praticamente toda aplicação utiliza armazenamento de dados, então o conhecimento de banco de dados é bastante importante. É preciso saber pelo menos o básico de SQL, DLL, índices, constraints e normalização de banco de dados. E também dominar algum banco relacional, como Postgres, Oracle ou MySQL. Também existem bancos não relacionais, como Redis e MongoDB. Também é interessante conhecer. Todo programador precisa saber como um programa é de fato executado pelo computador. Por isso vale a pena estudar a arquitetura de computadores. E isso inclui conjunto de instruções, processador, memória, barramento, caches, memória secundária, como HD e SSD, e concorrência. Hoje em dia também vale a pena estudar a arquitetura de uma GPU. Também é importante estudar sistemas operacionais, principalmente Linux, já que a maioria dos servidores hoje em dia usa Linux. Precisa entender como usar o terminal, como manipular arquivos, como os processos funcionam e como lidar com as variáveis de ambiente. Para entender como as aplicações se comunicam pela internet, é necessário estudar a rede de computadores. Isso inclui alguns protocolos, como HTTP, HTTPS, DNS, TCP/IP, e a gente precisa estudar também APIs REST e WebSocket. Boas práticas em engenharia de software também fazem parte do repertório necessário. Organização de projeto, modularização, princípio SOLID, levantamento de requisitos, modelagem, arquitetura de software e metodologias ágeis. Quanto à segurança, todo desenvolvedor precisa ter uma noção básica de autenticação,
autorização, criptografia básica e conhecer ataques, como, por exemplo, SQL Injection. Por fim, inteligência artificial, que não é um tema novo, mas tem ganhado mais relevância com o advento dos Large Language Models. É importante ter letramento e saber utilizar IAs generativas, como, por exemplo, o Cloud Code e o Codex, entender os fundamentos de redes neurais e conhecer limitações, como, por exemplo, as alucinações e como reduzir elas. Claro que aprender isso tudo leva tempo, e quem promete ensinar isso do dia para a noite está claramente mentindo. Mas também não precisa de um intelecto acima da média para conseguir aprender programação. Basta dedicação e tempo. Além do conhecimento técnico, um programador precisa ter uma boa capacidade de resolução de problemas, precisa conseguir trabalhar bem em equipe e ter uma boa comunicação. Não precisa ser uma pessoa extrovertida nem falar bem em público, mas precisa conseguir transmitir ideias complexas. Outra coisa muito importante é o domínio do inglês. Muitas oportunidades na área da programação exigem inglês, principalmente aquelas que pagam melhor. Hoje em dia eu trabalho remoto para uma startup estrangeira e praticamente todas as minhas reuniões são em inglês. Mas até para quem pretende trabalhar presencialmente aqui no Brasil, muitas empresas elas exigem inglês ou por serem multinacionais ou por atenderem clientes do exterior. Para saber se tu gosta de programação, eu recomendo que tu entre numa plataforma tipo LeetCode ou BigCrowd. Pegue os problemas mais simples, todos os problemas estão classificados com nível de dificuldade. Pega o mais simples e tenta resolver. A própria plataforma vai te dizer se a tua resposta está certa ou não. Esse tipo de problema cobra o mesmo tipo de raciocínio lógico que tu precisa ter enquanto está programando numa situação real. Além disso, esse tipo de problema é usado por muitas empresas, como Google, Amazon e Meta, para avaliar a capacidade de resolução de problema dos candidatos. Eu, por exemplo, tive que resolver um problema desses como parte do meu processo seletivo para SAP e para Everest. No dia a dia real de um programador, os problemas eles vão ter mais nuance. E também eles dificilmente vão ser tão bem descritos quanto nesse tipo de problema. Normalmente o próprio programador vai ter que escrever descrições melhores, quebrar o problema em menores partes, e o próprio programador precisa escrever os testes que validam se a sua solução está correta ou não. Tá, mas como saber se eu levo o jeito para a carreira? Não existe um perfil único para a área de programação, mas algumas características podem fazer tu gostar ou não da área. Para mim, o principal é a curiosidade. Eu lembro de minha criança fascinado com o fato de que um computador conseguia fazer tantas coisas diferentes. Eu podia usar o computador para jogar, para fazer trabalhos escolares, navegar na internet, me comunicar com pessoas distantes, e parecia que a cada dia ele tinha uma funcionalidade nova. Hoje em dia, a gente já está mais acostumado com dispositivos ganhando novas funcionalidades. Mas na época, e a gente está falando aqui de 20 anos atrás, o computador era o único dispositivo que tinha essa capacidade. Por exemplo, se tu tivesse um rádio e esse rádio não fosse capaz de tocar MP3, ele não ia simplesmente passar a poder tocar MP3. Tu tinha que comprar um novo dispositivo, um novo rádio que tocasse MP3. Um computador não, ele conseguia ganhar novas capacidades. E isso sempre me deixou muito fascinado, assim. Por isso, desde aquela época, eu queria saber como é que essa caixa mágica funcionava. Outra característica importante é o raciocínio lógico. Para resolver um problema em programação, tu precisa quebrar um problema grande em problemas menores e não ambíguos, e tu precisa dar instruções para um computador para resolver cada um desses problemas menores. Também é importante ser persistente. É muito comum que um programador fique muitas horas tentando encontrar um problema em um software que é ou muito complexo ou muito extenso. Capacidade de concentração também é muito importante. Para produzir um bom software, um programador precisa manter a atenção aos detalhes durante todo o processo de desenvolvimento. Em um próximo vídeo, eu vou contar para vocês como foi a minha experiência de fazer faculdade. Para quem não sabe, eu cursei engenharia de computação aqui na FURG. A ênfase aqui é em desenvolvimento de software. Eu sei que em algumas outras universidades o foco é mais em hardware para engenharia de computação, mas no nosso caso ali é bem focado em software. Se tu gostou do conteúdo, deixa um like. Se tiver alguma sugestão, pode deixar aí embaixo. Se tu conhece alguém que está tentando entrar na área da computação, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu espero que ajude. Muito obrigado. Tchau.